Olá a todos vocês, eu sou o Alexandre Moraes da Rosa e vim participar desse projeto para falar um pouco sobre o que eu tenho pesquisado nos últimos tempos, que é a aplicação da teoria dos jogos ao processo penal, a uma leitura do comportamento humano no domínio do processo criminal, envolvendo direito penal, envolvendo processo penal, nas suas etapas de investigação criminal e também na etapa de julgamento. São duas etapas diferenciadas, uma relacionada ao espaço da procura dos elementos de materialidade, de autoria e elemento subjetivo, que possam subsidiar o exercício da ação penal e que nessa ação penal nós temos ainda uma possível fase de negociação, quando aplicável, e uma fase de julgamento. Em todos esses momentos, o que nós vamos verificar é que nós temos uma interação entre agentes potencialmente racionais. Todos nós sabemos que a antiga teoria do agente racional movido por critérios de custo-benefício, ela ainda é operacionalmente relevante. Todavia, nós temos aí a influência da nova economia, que reconhece a incidência de viés cognitivos, do impacto do contexto, e que todos nós precisamos nos atualizar no âmbito daquilo que genericamente nós chamamos de economia comportamental. O nosso escopo aqui hoje, então, é mostrar para vocês como o processo penal pode ser articulado e lido a partir de 4 categorias. Quando eu falo de jogo, jogo nada mais é do que o equivalente a uma interação humana. Interação humana que, por sua vez, ela é realizada por agentes, e agentes com diferentes competências. Competências nós temos 4. Conhecimento, habilidades, então nós temos a possibilidade de ter recursos teóricos, recursos técnicos, sabedorias, as mais variadas. Todavia, quando nós temos habilidades, algumas são adquiridas, outras são treinadas, e todas elas interagem nesse momento de relação processual. Então, nós temos 4 atributos da competência humana: conhecimento, habilidade, experiência e atitude. Experiência é aquilo que nós conseguimos exercitar e melhorar o nosso desempenho em face da reiteração de atividades. Já a atitude é um engajamento subjetivo, é o quanto nós estamos dedicados, esforçando-nos para obter o melhor resultado. E isso varia em cada contexto. Então, para que nós possamos entender como nós podemos relacionar, a teoria dos jogos pode modelar o comportamento desde a realização de uma conduta criminosa, de um tipo penal, na realidade, o comportamento de um agente em relação à sua vítima ou à sua realização da conduta, mas o que nos interessa aqui é a atuação no tocante à investigação e ao julgamento. Mas, para isso, nós precisamos, em todos os momentos, estabelecer 4 passos. O primeiro passo é entender quem são os jogadores, ou seja, quem são os players, quem são os agentes que interagem naquele jogo, naquela interação. Então, nós precisamos entender, no caso da investigação, quem é a autoridade investigante, qual o seu perfil pessoal, ou seja, estabelecer uma persona, quais são os conhecimentos teóricos. Não adianta eu querer falar sobre investigação, sobre imputação objetiva com alguém que não domine imputação objetiva. A nossa comunicação será inviável. Daí que eu preciso entender quais são as competências desse agente, quais são os seus conhecimentos, quais são as suas habilidades, qual a sua experiência, qual é o seu engajamento naquele caso. Nós podemos ter casos com uma visibilidade maior, com maiores interesses, com menor interesse, e por isso nós precisamos estudar cada um dos jogadores, ou seja, quem é o promotor, quem é o delegado, quem é o defensor, quando nós temos pluralidade de defensores, o que cada um deseja naquela relação, e por isso nós precisamos estabelecer perfis de cada um desses agentes, perfis que vinculam-se a essas 4 competências, incluindo seu perfil de risco. Né? Então, se eu vou agir com alguém que está altamente engajado na solução daquele caso, por exemplo, uma autoridade policial, é diferente de uma relação
um delegado que, por exemplo, tenha muitos casos para resolver e não tenha, por exemplo, suporte, ele tem que dar prioridades. E isso eu posso verificar no seu engajamento subjetivo e também nas suas disponibilidades operacionais. Por isso, depois que eu estabeleço quem são os participantes dessa minha interação, que são os jogadores, eu vou estabelecer quais as regras que são eficazes naquela interação. Como assim, Alexandre? Bom, eu tenho várias possibilidades de compreensão da mesma norma. Então, uma norma jurídica, uma norma técnica, ela aceita uma pluralidade de teorias, de compreensões de posições em relação ao seu referente e ao seu significado. Tanto que nós vamos ter aí, no que se refere à nossa possibilidade de compreensão, gente que vai entender que a cadeia de histórias é um pressuposto de validade, um pressuposto de existência, um requisito de validade, uma condição de eficácia. Então, nós precisamos entender quais as regras que prevalecem, qual o referente, o significado naquele nosso contexto de atuação. E quem é que vai definir isso? É o conjunto de agentes que tem o poder naquele momento. Na autoridade policial, tem um poder privilegiado no que se refere à etapa de investigação. Já o julgador e o Ministério Público e a defesa exercem um poder maior na etapa judicial e principalmente na etapa negocial. Então, já que nós temos em cada momento a definição de quem são os jogadores no primeiro momento, nós precisamos depois estabelecer quais são as regras que prevalecem naquela interação, naquele jogo. Depois que nós fizemos esses dois, naquele contexto específico, nós precisamos verificar em cada jogador quais são as recompensas, ou seja, o que os motiva. Uns querem ir embora mais cedo, outros querem diminuir a carga de trabalho, outros querem buscar vingança, outros querem buscar uma punição exemplar. Assim, o que move cada um daqueles jogadores que estão sentados nas cadeiras respectivas dos sujeitos processuais? Eu tenho jogadores das suas mais variadas conformações. Eu preciso saber, naquele momento, naquela audiência, naquele contexto processual, o que move aquele sujeito. E as recompensas não são aqui dinheiro, necessariamente, mas podem ser honra, pode ser interesse público, pode ser interesse privado. Nós temos aí recompensas as mais variadas nesse momento. Então, nós podemos ainda buscar as recompensas decorrentes das relações pessoais, por exemplo, em que nós vimos aí alguns alinhamentos entre Ministério Público e julgador, no contexto da Lava Jato, que modificam a estrutura de recompensas de cada um. Bom, somente depois que eu sei quais são os jogadores, quais são as regras, quais são as recompensas que nós temos associadas a isso, é que nós podemos pensar nas táticas e nas estratégias. Estratégia é aquilo que eu pretendo no final. E as estratégias, elas são um nível amplo no qual eu tenho as táticas que são as operacionais. Imagina que eu quero ir para o Rio de Janeiro, essa é a minha estratégia. Eu posso ir andando, posso ir de bicicleta, posso ir de avião, posso ir de ônibus, de carro. Enfim, eu tenho muitas táticas que eu posso executar essa estratégia. Então, eu, além de estabelecer quais são as estratégias, eu preciso estabelecer quais são as táticas possíveis. E é nisso que eu vou conseguir estabelecer uma matriz de compreensão desses 4 primeiros momentos para que eu possa definir qual é a estratégia possível, qual é a estratégia provável e qual é a estratégia factível. Porque muitas vezes a defesa, por exemplo, teria uma estratégia que era provável, mas não tem recursos financeiros para elaborar uma perícia técnica importante à validade, por exemplo, da cadeia de custódia da prova digital, que é hoje o grande salto nesse nosso mundo do processo penal online, em que nós temos boa parte das nossas demandas associadas a esse novo modelo de ambiente digital. Mas eu não tenho, muitas vezes, recursos para isso. Então, eu tenho que estabelecer não só qual é a estratégia mais provável, mas qual é a factível naquele contexto.
em que eu vou estabelecer. E aí que a teoria dos jogos pode nos ajudar, porque ela vai poder decompor a nossa abordagem. Imagine que você vai numa audiência de custódia e o acusado está, o arguido está preso. Naquele primeiro momento, o grande objetivo a curto prazo é a soltura. Ele não quer ficar preso. Esse é o comportamento racional. Aí nós temos que estudar quem são os jogadores, o juiz, o promotor daquela audiência de custódia, os riscos que eles correm, né, em relação à concessão da liberdade ou à manutenção da prisão, verificando que o padrão de comportamento muitas vezes é a manutenção da prisão. Para além das regras do artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, os requisitos para a prisão preventiva, nós temos hoje pleno domínio que se mostra importante o conteúdo do conjunto de informações disponíveis para que o julgador possa tomar a decisão e o Ministério Público possa ou não pedir a prisão, que se associam a um conceito de economia chamado risco moral, ou seja, qual é os riscos associados à concessão da liberdade, quais as garantias que a defesa fornece ao julgador para que ele possa tomar uma decisão arriscada, que é, em face da prisão, soltar o agente. Por mais que você entenda que isso não deveria acontecer, é uma leitura realista e faz com que nós possamos ter, então, uma estratégia de curto prazo e uma estratégia que pense no curto, no médio e no longo prazo. Por quê? Muitas vezes, o conteúdo das declarações do agente pode se comprometer no futuro, fechando algumas portas defensivas. Percebam, então, que nossa abordagem aqui é uma abordagem eminentemente estratégica, que significa a preservação da garantia de direitos, tanto coletivos, interesse público, do Ministério Público, da magistratura no cumprimento, atribuição da responsabilidade penal, quanto da defesa no tocante àquilo que pode ser mais vantajoso para o seu cliente no contexto de uma interação processual. Nisso, pessoal, o que a gente vai poder pensar é numa árvore de decisão. Quando eu tenho uma atuação de uma interação única, né, se eu for ao supermercado, eu vou interagir com a pessoa que me vende, que está me cobrando no caixa. É uma interação única, salvo se eu vier sempre ao supermercado, que pode significar, do ponto de vista racional, uma atuação e uma repetição de atuações. Mas quando eu tenho uma interação única, eu tenho uma leitura muito específica em que eu vou entender quem são os jogadores, quais são as regras daquele jogo, quais são as recompensas de cada um e quais são as estratégias. Então, não adianta eu querer pedir para um caixa de um supermercado desconto, mas se eu tiver numa loja em que o atendente tiver uma lealidade maior, eu tenho a possibilidade de realizar uma atuação e pedir, por exemplo, ou negociar um desconto. De qualquer sorte, quando se trata de jogos, interações mais extensivas, ou seja, que elas acontecem em um fluxo maior de interações, eu posso entender isso como uma árvore, e uma árvore em que eu vou decompor a minha abordagem. Por exemplo, se eu for jogar tênis, eu preciso saber se o tempo está ensolarado, chuvoso ou nublado. Se estiver chuvoso, eu não vou jogar tênis se for uma quadra aberta. Se for uma quadra fechada, talvez eu jogue tênis. Mesmo que esteja chuvoso, ensolarado, para ficar no modelo de quadra de saibro, né? Está ensolarado, a umidade é normal, então jogo. Aí a umidade é alta, não tem jogo. Se estiver nublado, o vento está forte ou está fraco. Se estiver fraco, eu jogo. Se estiver forte, não tem como jogar. Percebam que o resultado da minha interação está maior. Por isso que, se eu for imaginar, transpor isso para uma audiência de custódia, como é que está o caso penal? Ele autoriza a liberdade, sim ou não? Se não é um caso de manutenção da prisão, ou que haja uma capturação que não signifique o regime fechado, eu posso conseguir com maior facilidade a liberdade do agente. Mas se o regime for fechado e o crime for um crime hediondo, por exemplo, o esforço defensivo tem que ser maior, buscando indicadores de realidade, provas que possam garantir e diminuir o risco do julgador na concessão da liberdade. Por isso que eu preciso sempre estabelecer mecanismos em que isso possa demonstrar-se. Aqui, para vocês,
nesse vídeo você pode encontrar no YouTube sobre matemática aplicada, nós podemos mostrar como é que funciona uma questão que é muito importante na teoria dos jogos, que é o dilema do prisioneiro. O dilema do prisioneiro significa que duas pessoas, e ela foi muito usada no âmbito da Lava Jato, foram presas sob a acusação de a prática de um crime. Então, o A e o B têm duas opções oferecidas pelo agente público, o delegado de polícia. Se o A colaborar, se ninguém colaborar, todos dois pegam 2 anos de prisão. Se um entregar o outro, o que entregou fica livre e o outro pega 10 anos. Se os dois entregarem, os dois pegam 5 anos. O delegado faz essa proposta para os dois. Então, vamos recapitular. Se os dois ficarem em silêncio, pegam 2 anos. Se um entregar e o outro ficar em silêncio, o que entregou fica livre e o outro pega 10 anos. Se os dois entregarem, os dois ficam com 5 anos. Então, perceba que aqui eles são colocados em celas separadas, sem comunicação, para que eles não possam acertar, fazer um acordo entre si. Vejam que isso é muito utilizado na prisão temporária, na prisão preventiva, para que possa diminuir a possibilidade de acordos entre eles. Então, do ponto de vista lógico, nós podemos pensar se o agente é racional, o que é mais interessante, ele falar ou ficar em silêncio? Você pode ter outros critérios morais, eu não vou entregar ao meu colega, mas do ponto de vista racional, todo mundo entrega. Tem um ponto em que, se você reparar aí no caso da Lava Jato, com condenações de 20, 30 anos, com uma vida só, é impossível o sujeito sair livre em pouco tempo, então é negócio para ele entregar, é negócio para ele fazer colaboração premiada, principalmente quando se usa de estratégias mais agressivas, como a prisão de parentes, o sufocamento patrimonial, em que você limita a defesa, e coisas do gênero. Então, o que é interessante é que, do ponto de vista racional, se você tem um benefício maior, vale a pena delatar. Perceba o seguinte, se eu e você, se eu ficar em silêncio e você falar, eu pego 10 anos e você fica livre. Não é racional para você ficar livre? Você pode dizer, não, mas eu não vou trair o Alexandre. Tudo bem, eu não vai trair o Alexandre numa relação humana, mas numa relação de negócios, você fará assim. Tanto que a colaboração premiada, ela existe lá na lei de drogas e não é utilizada por quê? Porque as pessoas que delatam lá sabem que tem uma resposta, um risco muito grande de serem depois hostilizados, mortos ou perseguidos pelo grupo violento. Mas no âmbito do negócio é interessante, no âmbito da criminalidade de colarinho branco, por exemplo, é negócio colaborar. De sorte que a colaboração premiada, o dilema do prisioneiro, foi construído justamente para mostrar que, do ponto de vista da racionalidade, é interessante colaborar, sem prejuízo que nós tenhamos outras dificuldades no tocante à nossa relação com isso. Daí que o que importa para nós é prestar atenção na variável da prova, da cognição e também da decisão. E aqui, eu sempre gosto de falar do fator Sáfia, porque a Sáfia foi uma nigeriana que foi abada quando nasceu, teve os secretórios rompidos, né, foi arrancado. As mulheres na Nigéria não podem ter direitos como no ambiente ocidental, e, embora todos os direitos humanos, e ela foi absolvida porque o advogado teve a grande sacada de usar, que estava no livro sagrado, utilizado pelos julgadores da Corte Suprema da Nigéria, ou seja, um argumento que não é racional, mas que convenceu os julgadores. Lá, ela foi condenada à morte porque ela ficou grávida sem que tivesse um marido, e isso significaria adultério, cuja pena é ser enterrada até o pescoço, até a cintura, e apedrejada até a morte. O argumento foi que, como ela tinha sido devolvida no casamento anterior, e o livro sagrado dizia que a semente poderia ficar no ventre da mulher e fecundar depois, e entre a devolução e o casamento não havia ocorrido lápis temporal, ela foi absolvida pela dúvida, que é um argumento irracional, um argumento que não tem suporte na biografia
física, mas é que ela é funcional porque ela está dentro do universo das regras aplicadas por aquele conjunto de julgadores. Por isso que nós temos aí toda uma abertura para a cognição no processo, para tomar cuidado com as manipulações, os viés cognitivos, os viés motivacionais. Nós somos arrogantemente ingênuos no tocante à nossa cognição, porque nós somos facilmente manipulados pelo efeito da primeira impressão, o efeito halo, aos truques cognitivos, às manipulações. Se não houvesse truques cognitivos, nós não teríamos mágicos, e contextos em que nós não temos uma especificação muito grande, porque, num exemplo que eu estou mostrando para vocês, quantas pernas tem um elefante, né? Então, a depender de como você olha um objeto, você chega a conclusões diferentes no tocante à quantidade de pernas. Por quê? Porque nem sempre os contextos dos casos penais são contextos que são facilmente identificáveis. Além disso, o efeito halo, né? Eu sou um sujeito atuado, se eu apareço numa audiência assim, eu posso causar uma má impressão. E se toma cuidado hoje com relação à vestimenta, com que roupa eu vou ao processo. Aqui eu tenho o mesmo sujeito, vestido de médico, causa uma impressão diferente. Então, hoje em dia, até a vestimenta é objeto de grandes estudos no que se refere à sociologia judiciária, para que nós possamos, da psicologia, para mostrar o impacto das cores, o impacto da apresentação numa audiência, num julgamento. Coisas que nós vimos recentemente no tocante ao sujeito que foi morador de rua em Curitiba, e a mudança que teve um impacto, que significa também uma discussão sobre a beleza, que nós não vamos tocar aqui, e a apresentação da mesma mulher com a maquiagem borrada ou a maquiagem não borrada numa audiência, ou num caso em que ela tenha sido vítima, ou que ela que ela preste depoimentos. Enfim, nós temos toda uma discussão hoje sobre a ampliação da nossa abordagem no tocante à atuação no processo penal. E isso, pessoal, é alguma coisa que merece o nosso estudo, a nossa abordagem. A teoria dos jogos, então, ela é uma teoria que não substitui as teorias do direito, ela é uma teoria que ela vem buscar dar uma metodologia para compreensão das interações humanas a partir de agentes racionais, poder identificar quais são os jogadores daquele contexto, qual é o nível de informação, quais são as crenças de cada um, e, com isso, melhorar a nossa gestão de casos penais concretos. Você imagina que, se você vai no trânsito, você já deve ter passado por isso, quando alguém quer furar a fila e vai enfiando à frente do carro em você, e você fica indignado, mas você não bate. Por que você não bate? A pessoa que está enfiando o carro na sua frente, ela sabe que você é racional. Por mais que você fique indignado, se você bater o carro nela, mesmo que você não tenha culpa, ele esteja forçando a passagem, você vai ter que parar, chamar a polícia, vai demorar, vai ter que parar o carro para consertar. Então, não é negócio com vocês. Ele faz o quê? Tem dois jogadores, as regras é quem você não quer se incomodar, ele vai introduzir o carro. Por quê? Porque a sua recompensa é uma recompensa de composição patrimonial, e você vai pagar uma externalidade muito grande, que é ficar com o carro parado, não chegar naquele momento no seu destino, e aí ele vai usar a estratégia agressiva, que é lhe deixar indignado, mas ele fará isso porque ele tem um bem. Então, perceba que, em coisas simples da vida, a teoria dos jogos nos auxilia a compreender a motivação e o comportamento das pessoas, ao mesmo tempo que ela nos serve para pensar o processo penal, tanto na fase de investigação, o que quer o delegado, por que ele fará isso, fará aquilo outro, e também na fase do processo penal, para que nós possamos entender o comportamento dos agentes em cada interação processual. No ambiente negocial, da justiça negocial, nós precisamos de novas competências, né, de novos conhecimentos. Nós não fomos ensinados a negociar de maneira geral, e nós temos aí grandes desafios para compreender esse desafio. Então, fiquem convidados vocês lá. Eu e o Auri temos a comunidade Criminal Player, você pode ir lá fazer um cadastro, tem muito material disponível, tem meu livro lá que pode receber em PDF, a versão de 2021, e muita coisa que está disponível. O meu Instagram é @AlexandreMoraes da Rosa, seja muito bem-vindo. Tomara que você tenha ficado um pouco tocado com a teoria dos jogos, que pode auxiliar muito
na compreensão, na predição de jogos em que nós temos muitos jogadores, múltiplas compreensões, múltiplas formatações, e que a sua qualificação, a aquisição de conhecimentos, teoria de jogos, habilidades das mais diversas ordens, experiência e também atitude, pode modificar o resultado do jogo. Aliás, é isso que se faz. Os grandes jogadores são aqueles que são capazes de ter uma leitura de contexto e mudar o desfecho. Gosto muito do Alvin Toffler, que sempre dizia que se você não tem uma estratégia, você faz parte da estratégia de alguém. E o meu desafio é não fazer parte da estratégia de ninguém, não ser um trouxa, e é nisso que nós podemos melhorar a nossa dimensão. Contem comigo, muito obrigado pelo convite, espero que nós possamos dialogar no futuro sobre essa temática. Tem material, tem livros, tem artigos, vamos ver muita coisa por aí. Um grande abraço, Alexandre Moraes da Roça. Olá, tudo bem? Então, nos encaminhando para o final do nosso simpósio solidário. Hoje, gravando o que será o nosso encerramento no quarto módulo, com um participante muito especial que tem tudo a ver com o que nós necessitamos: inovação, reconstrução e, ao mesmo tempo, segurança. Agradeço desde já, Anderson, o teu pronto aceite nesse convite, né? Quase que às cegas, aí, sem saber exatamente o que viria, e já te passo a palavra de imediato para que tu te apresentes e comecemos com essa nossa conversa boa. Excelente, Fernanda. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Eu acho sempre bacana a gente poder compartilhar um pouco assim de jornada, de trajetória, porque a vida, geralmente, de quem empreende, a vida do empreendedor é cheia de desafios, e às vezes aparecem alguns desafios que são imprevisíveis, que nem isso que aconteceu agora, né? Então, da mesma forma que muitos foram afetados, eu também fui afetado de certa forma, como no Covid também, para mim foi um momento de transformação. Então, eu acho sempre legal a gente compartilhar e até como é que a gente desenvolve resiliência, né? Porque às vezes é tão difícil a gente conseguir dar alguns passos, mas, enfim, desistir não pode ser uma opção, nunca é uma opção, né? Então, o que que a gente faz aí, na verdade, empreendendo? Como é que a gente supera desafios empreendendo, já que a gente está sempre correndo atrás de desenvolver uma solução nova, ou gerar uma conexão nova, ou gerar uma oportunidade? Hoje, eu, como investidor anjo, inclusive, faço muito esse papel de apoiar outras pessoas também, né? Então, como é que a gente pode se ajudar num momento tão sensível e delicado que nem está passando agora, né? É bem interessante, e exatamente por isso de te colocar no final para instigar todo mundo a continuar. E aí já falaste uma pontinha do teu currículo, né? Investidor Anjo. Conta para nós o que que faz para quem ainda não te conhece, o perfil de empresas, como faz para, enfim. Mas aí, nos conta, eu vou tentar não te interromper muito, embora esteja cheio de perguntinhas aqui do lado para ti. Perfeito, perfeito, Fernanda. Na verdade, enfim, são 11 anos com experiência com vendas no varejo, mais 23 anos de experiência vendendo alguma coisa online. Eu já vendi desde... Meu primeiro site eu coloquei no ar dia 15 de janeiro de 2000. Depois o segundo site foi o gramado.com.br, construí um negócio muito bacana em torno do turismo online. Fui um dos primeiros afiliados da Gol em 2003. Criei a maior aparição de aluguel de carro na internet em 2006. E assim eu me desenvolvi muito no digital, até que no final de 2016 me convidaram para entrar na Anjos do Brasil. E eu achei muito legal o projeto, porque, enfim, sempre me criei. Meu pai foi um cara muito pobre, de uma família de 3 irmãos. Me criei vendo meu pai ajudando pessoas. E era algo que eu tinha vontade de fazer em algum momento. E estava bem num momento meio que de transição, assim. Eu já tinha meio que consolidado alguns negócios, mas eu falei, o que que eu vou fazer daqui para frente, né? E daí que veio a oportunidade, me convidaram para entrar na Anjos do Brasil. Entrei na Anjos do Brasil em março de 2017. E daí foi bacana que eu fiz meu primeiro investimento em novembro de 2017. Meu segundo investimento foi a WhatsApp. E muito legal que em 3 anos a gente construiu uma empresa que faturava R$ 1.500, levar a empresa a faturar 3,6 milhões de reais por ano. A gente vendeu essa empresa. Então foi legal que nessa jornada, como investidor anjo, acabei impactando já, enfim, foram 9 exits. Eu tenho um unicórnio no portfólio. O unicórnio é aquela empresa que tem valor superior a US$ 1 bi. Eu não tenho tudo isso, tá? Mas quando a Vetex comprou a nossa empresa SweetShare, uma parte do pagamento vem em ações da Vetex, a gente tem ainda. E sempre nessa jornada de apoiar empreendedor. Então, hoje, 30, 40% do meu tempo ainda é fazendo trabalho voluntário. Eu apoio muita gente em programas
como Inovativa Brasil, sou mentor da B Startup, da Plug and Play, apoio também para alguns projetos da Junior Achievement. Então, a gente está sempre ajudando esse ambiente de inovação a se desenvolver, porque eu costumo dizer também, não existe investidor sem empreendedor, né? Então, a gente precisa primeiro apoiar algumas pessoas a desenvolver algo para depois a gente poder suportá-las ao longo da jornada. É bem bacana, porque daí te ouvindo, a primeira coisa que vem à mente, quais são, assim, tem como dizer quais as maiores dificuldades, ou como faz para saber qual que é o negócio que tem essa conexão contigo, né? Como investidor anjo, deve ter vontade de todo dia procurar, como é que funciona isso? Legal, legal. Enfim, o que a gente acaba sempre olhando, né? Bem aquele perfil de startup. O que é uma startup? É uma solução escalável, exponencial, em mercados grandes, mercados crescentes, né? Então a gente sempre fica analisando, enfim, eu sou da teoria que nenhuma startup nasce para virar unicórnio. O importante da startup quando nasce é proporcionar a realização pessoal e profissional do empreendedor e gerar impacto social, gerando emprego e renda. No meu ponto de vista, essa é a função social que tem o empreendedorismo, né? A função social do empreendedorismo é gerar emprego e renda. Mas, por consequência, até por esse universo de todo esse mundo que se tornou em torno do ecossistema de inovação, fundos de investimentos, investidores anjos, aceleradoras, CVCs, né? Corporate Venture Capital, grandes empresas que compram startups também. Como é que a gente ajuda algumas startups no early stage a se desenvolver e depois essas empresas serem absorvidas, né? Então, o que a gente fica olhando muito quando a gente tenta analisar um negócio para investir na visão do investidor é que negócio eventualmente tem potencial de crescer rápido e ser comprado por alguém, né? Por exemplo, a gente não tende a investir muito em negócios de hardware. Então, por exemplo, tu não vai ter um investidor anjo investindo numa padaria, porque uma padaria a priori não é escalável, né? Tem toda essa questão de ter um ambiente físico, a distribuição tem que ser local ou regional, tu não consegue, enfim, se for questão de mandar pães para qualquer outro lugar, tem toda a questão de logística, todo o envolvimento, pessoas, enfim. A gente sempre olha muito empresas de base tecnológica, né? Então, por exemplo, no momento que tu desenvolve um software, que tu vende aquele software por assinatura, depois que tu vai fazer 10, 15, 20, 30, 40, 50 vezes, tu não precisa mais desenvolver 50 softwares, porque ele roda na nuvem e tu consegue distribuir, tu consegue escalar isso muito fácil através do digital. Então a gente fica mirando negócios que têm assim esse viés de tecnologia, inovação, que rode na nuvem, sempre buscando algo que dê para não necessariamente só atender uma demanda e necessidade do mercado interno, mas também como pode ser internacionalizável. Não vou longe, Netflix é um belo exemplo. Netflix foi uma solução de streaming que surgiu e hoje as pessoas consomem Netflix no mundo inteiro e muitas pessoas pagam uma assinatura recorrente mensal, acho que é R$ 59,90, nem sei mais o valor que já está Netflix, né? Ele foi aumentando, começou com 29, depois foi para 35, depois foi para 40, nem sei mais quanto é que está. E no fim, tu pega um mercado que eventualmente pode atingir públicos escaláveis, pode atingir que nem o iFood, que são milhões de pedidos entregues diariamente, né? Então, é nisso que a gente mira, sempre procurando algo que tenha perfil de ser escalável e ser exponencial. Esse é o que mais que a gente tem a olhar quando a gente olha no aspecto de investir numa startup. Quando a gente estuda o direito, logo, né, em Direito Empresarial 1, que é a disciplina que nós normalmente tratamos esses aspectos, como eu te contava aqui, de investimentos, a diferença entre empreendedor e empresário. Uma inquietude que os alunos costumam ter é como, na prática, o investidor atua, já que existe dentro da legislação, inclusive, uma limitação para não se confundir com um sócio de fato. E como que faz isso na prática? Nunca se envolve em alguns? Como funciona para o investidor? Muito legal. Vamos falar dos aspectos jurídicos, né, de como o investidor ele se posiciona com a startup, com o papel dele com a startup, qual a relação jurídica dele com a startup. Primeiro, né, a gente se vincula à startup por um instrumento de mútuo conversível. Então, é um contrato como se fosse um empréstimo, mas esse empréstimo prevê uma condição de conversibilidade. Você pode converter esse mútuo em cotas da empresa. Geralmente, a decisão de conversão é do investidor, ele decide o momento que ele gostaria de converter o mútuo, né? Então, ele tem que avisar com 30 dias de antecedência, ele avisa o empreendedor. E essa relação se dá exatamente de forma
não é direta, porque, por exemplo, pelo instrumento de mútuo, a gente não entra na responsabilidade civil, nós não absorvemos passivo trabalhista, nós não absorvemos passivo tributário, enfim, a gente tem um vínculo com a startup de empréstimo até tomar a decisão de conversibilidade. Depois que tu converte, é lógico, tu entra no aspecto jurídico ali, da societário, enfim, tu tem as tuas cotas e tem as tuas responsabilidades, se é uma limitada, tua responsabilidade fica limitada à quantidade de cotas que tu tem, assim por diante. E, e é uma relação muito mais de aconselhamento, de apoio e não uma tomada de decisão direta, porque como a gente não está no dia a dia da empresa, a gente não entra na operação, a gente não vai trabalhar dentro do escritório da startup, e sim a gente cria um vínculo de apoio financeiro, é lógico que tem o que a gente chama de smart money, é tudo que vem a mais além do dinheiro, né? Porque eu costumo dizer que o dinheiro acaba e tem outro dinheiro que tu pode pegar até no banco, né? Isso que difere o investidor anjo de ser melhor, ou, enfim, mais interessante o dinheiro do Anderson do que o dinheiro, eventualmente, do João, é a capacidade que o Anderson tem de gerar oportunidades. Por exemplo, são aqueles 11 anos de experiência com vendas no varejo, mais 23 anos de experiência com venda online, que sabe, que já trilhou um caminho de crescimento, que já fez negócios crescerem bastante no digital. Imagina que a nossa operação em 2013, no meu site já recebiam 2,6 milhões de visitas por mês. Aí é mais retorno, que foi uma startup que eu apoiei no crescimento. A gente foi de 6 mil visitas mês para 1 milhão de visitas mês em torno de 1 ano e meio, e tudo com estratégia de crescimento. Então, tem várias coisas que a gente acaba entregando, que é um capital não tangível, que no fim suporta muito e apoia o crescimento das startups. Então, a gente não entra numa relação direta de trabalho dentro da operação, a gente não tem uma posição de gerência, de liderança, a gente é muito mais conselheiro, e a gente se vincula para com a startup por esse método mútuo que nos expõe a riscos trabalhistas, riscos fiscais e assim por diante. E quando o teu conselho não é seguido, como faz? Ah, o que acontece? O papel do investidor é muito semelhante ao papel do mentor, né? Quando a gente senta para dar uma mentoria para um empreendedor, eu costumo sempre começar uma mentoria dizendo o seguinte: vai na linha de quem te elogia, te corrompe, e quem te critica te faz crescer. Eu não sou dono da verdade, mas eu estou aqui para passar um pouco da minha bagagem. Eu tenho 52 anos, eventualmente ele tem lá 20, 25, 26. Então, eu já tenho uma jornada, eu já passei por vários perrengues ou por várias dificuldades que ele já tenha passado, e a priori eu tenho muito mais a contribuir compartilhando com ele as minhas experiências, né? Então, dentro desse contexto, a gente orienta, né? Tanto que eu falo para o empreendedor, geralmente o mentor, o investidor que tem essa posição de ser conselheiro, né, de dar o apoio, eu costumo dizer que a gente mostra os caminhos. O empreendedor decide qual rota ele quer seguir, ele decide qual dos caminhos seguir. A gente não tem tanto que a melhor característica que eu vejo no empreendedor é a capacidade dele ser coachable, né? A capacidade que ele tem de receber rapport, aquela capacidade que a gente tem de passar as informações, porque não adianta botar Einstein, Newton ou Jobs do lado de uma pessoa, de um turrão, que vai entrar por um lado, sair pelo outro, e não adianta nada. Não adianta colocar um gênio do lado de alguém que não é aberto a conversar, entender, olhar os dois lados da moeda, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu sempre observo muito, e é algo que eu sempre analiso antes de investir. É quanto eu falo para o empreendedor e quanto, eventualmente, ele tem capacidade de, eventualmente, discutir. Anderson, quem sabe é assim, daí eu até falo de, bom, pô, tu tem razão, pode ser assim, mas é legal pegar pessoas que pensam, né, que pensem, e pessoas também que têm a capacidade de reagir a uma determinada informação. Que nem agora estou apoiando uma startup que sequer tem faturamento, e eles estavam querendo buscar investimento. Eu falei para o seguinte: posso me inserir no negócio de vocês, ajudar vocês, mas antes de a gente buscar investimento, o que vocês acham de a gente buscar, de a gente melhorar o produto? Porque se vocês forem buscar investimento, vocês podem botar R$ 1 milhão para fazer o go-to-marketing. Go-to-marketing é quando vai fazer as primeiras vendas, né? Tu pode botar R$ 1 milhão de reais aqui, porque tu vai torrar a grana e tu não vai gerar a atração necessária para manter o negócio em pé. Eu topo ajudar vocês a buscar investimento, mas deixa eu ajudar vocês a melhorar o produto. Porque a gente tem que ter um produto que gere recorrência de uso, que tenha uma UX boa. Então, às vezes, a gente tem que dar uns passos para trás antes de dar alguns passos para frente. Foi o caso, particularmente, até das FitShare, essa empresa que a gente vendeu para o Vetex. Quando eu conheci os meninos, eles vendiam uma solução a R$ 4,90 no B2C. E eu falei: eu topo apoiar vocês, mas a gente tem que vender essa solução no mínimo a R$ 500 por ano, a R$ 49,90, 10 vezes mais no B2B. E foi isso que acabou dando certo, a pivotagem lá do modelo de negócio e a forma, e teve que fazer algumas alterações ainda na solução, e isso é muito comum também nessa etapa. Eu costumo dizer que essa etapa é um eterno beta, né? Sempre
algo que tem que estar em transformação, assim, melhorando, né? Tu vai ver, mas a maioria dos aplicativos geralmente estão sempre tendo alguma feature nova, sempre tu vai usar o aplicativo e tem uma atualização disponível, né? Então, realmente, o que é de solução tecnológica tem essa característica que tem até no beta, então é muito mais a questão de a gente falar e dar sugestões, é questão de receber rapport, mas se ele vai acatar a decisão, vai aceitar a sugestão, isso não faz tanta diferença. Acho que muito mais é tudo uma questão de construção também, e muitas das coisas são construídas por tentativa e erro, né? Não tem, startup não segue uma regra, né? Não tem receita pronta para startup. Então é sempre um belo aprendizado, uma jornada interessante, é algo bem gostoso de percorrer com o empreendedor. E rotina não tem, né? Mas ao mesmo tempo, investimentos são sempre altos. Como é que faz esse equilíbrio? Não, vamos lá, vou te dar até o tamanho dos cheques e as jornadas, como é que funciona dentro do ambiente de inovação. Geralmente, pegar nos estágios iniciais, tem lá os investidores anjos, as aceleradoras, as redes de anjos e os fundos, né? E já entra numa parte de fundos. A gente tem que o investidor anjo ele vai ficar com um percentual da empresa entre 5% e 10%, eventualmente 15%, mas geralmente é um percentual menor, 5 a 10%. Né? Depois vem as aceleradoras ou as redes de anjos pegando também o cheque que a gente chama de pré-seed, seria investimento anjo, pré-seed, seed, depois Series A, né? Então, dentro desse contexto, vem lá o investidor anjo botando um cheque entre 20, 40, 50 mil reais ou 100 mil reais, ele investindo sozinho ou em conjunto. Por isso que nas redes de anjos eles se utilizam de unir vários anjos para fazer um cheque de 300, 400, 500 mil reais, eles reúnem várias pessoas. Então, hoje tu consegue investir numa startup, se você te associa a uma dessas redes, tu consegue fazer investimento lá a partir de 40, 30, 40, 50 mil reais, tu já consegue investir em startups. Mas eu gosto de traçar uma jornada diferente. Eu gosto de entrar bem no early stage e botar um cheque lá de 30, 40, 50 mil reais por algo entre 5, 10 e 15%. E geralmente eu faço os primeiros investimentos sozinhos. É lógico que eu absorvo um risco maior, mas é lógico que os retornos também são bem maiores, porque eu estou botando um cheque menor numa quantidade de equity, de percentual da empresa, do capital social da empresa, uma quantidade maior. Diferente do investidor que vai botar lá 500 mil por 10% e ele botou só 50 mil, ele vai ter 50 mil, ele vai ter uma dessa parte, ele vai ter só 1% da empresa, né? Diferente de eu que coloco sozinho 50 mil por algo por 5, 10 a 15%. E essa tua escolha, tua forma de atuar, não acaba também interferindo um pouco positivamente na relação que tu tem com a startup, pela lealdade, né? Porque apesar de repente ser aparentemente uma cifra menor, o teu risco, como tu bem falaste, é muito maior, porque ele é sozinho. Isso não facilita depois essas mobilidades de ser uma referência maior ou não muda na É, prática? legal a tua forma de ver e de analisar, Fernanda. Talvez seja por isso que em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, os últimos 6 anos, eu esteja entre os 10 melhores investidores anjos do Brasil no Startups Awards, que é o Oscar do ecossistema de inovação. É um evento realizado pela Associação Brasileira de Startups. Sim, o valor que eu gero para o empreendedor geralmente é um valor bem maior do que eventualmente ele ter recebido um cheque de 200, 300 ou 400 mil reais, porque, como eu falei no início, né, dinheiro às vezes tu pode pegar até no banco, enfim, tu outras formas de tu buscar o recurso. Mas o capital, o dinheiro, ele tem disponível de várias formas. Mas o que eu costumo dizer sempre para empreendedor, ainda mais quando alguém tem pouco resistente, eu costumo dizer, não te esquece que dinheiro acaba e o cérebro não. Né? É lógico, o cérebro pode acabar quando a gente vier, enfim, a faltar, né? Mas o cérebro tu tem ali, tu tem uma consulta, tem um aconselhamento, tu tem uma dica, tu tem um apoio, tu tem alguém que vai te abrir uma porta, tu tem alguém que vai te gerar uma conexão. Enfim, e diferente do dinheiro, o dinheiro a casa. Às vezes eu já vi muito startup pegar dinheiro e não pegar atração, e já vi startup que nem eu botar 50 mil reais numa empresa e trazer essa empresa um faturamento mensal de 1.500 reais a 3 milhões de reais por ano, né, em 3 anos. Então, enfim, pode fazer diferença sim. E a necessidade, né? O dinheiro acaba, mas a necessidade também não acaba. Então, ao mesmo tempo que existe, obviamente, todo o valor do conhecimento, só quem sabe ler a necessidade é que de fato é valoroso para uma startup. Ah, eu não tenho ideia, tá? Não, Mas e tem essa outra ideia coisa, né, Fernanda? Até é legal nessa ótica que tu estás falando.
imagina que às vezes eu falo até para o empreendedor, né? Já teve casos que eu construo um racional, ajudo ele a construir um racional. O primeiro racional que eu pergunto para ele é o seguinte: tu prefere 100% de uma empresa que vale 1 milhão? Tu prefere 90% de uma empresa que vale 10 milhões? Tu prefere 80% de uma empresa que vale 50 milhões? Ou tu prefere 70% de uma empresa que vale 100 milhões? Essa é a primeira pergunta que eu faço ele refletir um pouco. A segunda situação que eu levo ele a refletir é a seguinte: se tu fosse contratar um consultor que nem eu no mercado, tu ia ter que pagar no mínimo 15, 20, 30 mil reais por mês para alguém, para trazer alguém do meu calibre para dentro do teu negócio. Essa é uma grande vantagem, que tu está tendo alguém com um baita potencial, vai ao mercado pegar uma consultoria, ver quanto é que uma consultoria cobra para desenvolver. E tem outra, consultoria tem início, meio e fim. A grande vantagem que tu me traz para dentro do teu negócio, eu vou estar contigo até... Eu vou ser o... Tipo assim, é óbvio que quem coloca o dinheiro em alguma coisa, que investe, espera ter o retorno em algum momento. É, é lógico que eu estou fazendo que é para apoiar o empreendedor, eu tenho isso muito claro, uma visão de propósito muito grande em torno disso, mas não dá para fazer caridade, porque se eu fizer caridade e nunca ter retorno, a conta não fecha, né? Vamos Então é fazer o legal que a gente próximo. cria uma relação ganha-ganha, e é lógico que tem um valor adicional que eu volto e meia eu utilizo isso para eu argumento dessa forma. E às vezes eu até utilizo exemplos, que nem agora tem uma que eu estou apoiando, os meninos não faturam ainda, estavam fazendo go-to-market, queriam buscar investimento, queriam pegar 300 mil reais. Eu falei para eles o seguinte: vocês deixam ajudar a arrumar o produto de vocês, deixam eu ser co-founder de vocês, porque vocês, quando decidiram ser sócios, vocês não pediram dinheiro entre vocês, correto? E eles assim, correto, a gente simplesmente decidiu construir juntos e definiu o que cada um de vocês faria. E daí foi, e é legal que eu me inseri, enfim, ela tinha 33, 33, 33, e eu combinei com eles que eu vou ter 15% da empresa e estou ajudando a fazer, a melhorar o produto, mas já vou abrir porta no iFood, vou abrir porta eventualmente na Gympass, e provavelmente são oportunidades que eles jamais teriam condições de se conectar. Jamais eu não vou ser muita pretensão da minha parte, mas que seria muito mais difícil o caminho deles no zero já conseguir esses níveis de conexão, né? E de repente um desses grandes players pode ser um investidor. E daí é melhor, porque, por exemplo, a Gympass tem 2,3 milhões de clientes na carteira. Se a gente consegue encaixar na Gympass, ele oferece para a carteira, se 100 mil pessoas comprar a solução, que o valor é baratinho, é R$19,90 por mês, a gente está falando de... Deixa eu fazer conta aqui rapidinho, que agora eu perdi aqui. Mas Eu sou vamos lá, advogada, então eu só sei número de artigo, não vai ser muito 19, útil, não. 19,9 vezes 100 mil, é que os números ficam grandes. Enfim, dá R$1.990 por mês, né? E, enfim, é tudo custo de... É custo de oportunidade, né? Enfim, é questão eu tenho uma palestra que eu vou fazer. Eu posso até combinar um dia de fazer essa palestra para os teus Ai, alunos, sim. falando, porque me convidaram para palestrar no Paraná, e eu vou falar. O título da palestra vai ser Do Investimento Anjo ou Este Bem-Sucedido. E eu vou contar 3 anos da história da SweetShare em 30 minutos. E eu vou falar dos perrengues, dos desafios, né? E é exatamente isso. A gente consegue gerar impacto, fazer uma diferença imensa na vida do empreendedor, às vezes com pequenas mudanças, pequenas. E eu crio toda a história sempre mostrando que tudo se deu por conexões. Foi um amigo meu que foi convidado para participar da banca. Ele não participou da banca, ele me conhecia, era uma conexão que ele tinha. Ele falou: Anderson, tu pode ir lá me substituir? E eu fui lá substituir ele. E nisso eu gostei da startup, que ficou em 7º lugar. Daí que eu conheci o Michael, que ele tinha uma startup que estava apresentando. E ele eu construo todo o racional, que o tempo todo a gente vai conseguindo as oportunidades por conexão, porque alguém abriu uma porta, alguém abriu uma janela, alguém foi lá e fez um contato. Eu tive uma ideia que eu vou participar de um evento tal, que eu vou conhecer pessoa tal que vai ajudar de tal forma. E tudo se deu através de conexões. Então, e tem outra coisa que eu falo para o empreendedor: às vezes eles estão muito ávidos por buscar investimento. E eu pergunto o seguinte: tu prefere 500 mil reais de investimento, ou tu traga um vendedor que te traga 30 mil de receita recorrente mensal num ciclo de 6 meses? Porque se ele te traz caixa, se tu pegar, multiplicar os 30 por 12, vai dar 360 mil. Então, tu teve 140 mil a menos, mas na proporção tu ganhou uma pessoa que vai estar ali trabalhando, te ajudando a construir. Diferente de tu pegar esse recurso financeiro, contratar 3, 4, 5 pessoas, eventualmente tu gasta errado essas pessoas, não têm experiência, não têm conhecimento,
tu gasta o dinheiro e não faz a atração necessária, e quando vê o dinheiro acabou, e tu perdeu o dinheiro e perdeu o equity da empresa também, né? Perdeu o percentual que tu tinha do teu capital social. Então, às vezes, pessoas são muito mais importantes que dinheiro. Às vezes não, na verdade, do meu ponto de vista, pessoas sempre são muito mais importantes que dinheiro. Porque no final das contas, se tu parar para pensar, toda empresa começa pequena com uma, duas, três pessoas, quando vê tem três, quatro, cinco, seis, eu não vou longe, nós, como nos vendemos a SweetShare, já empregava 22 pessoas, e foram aquelas 22 pessoas que construíram o negócio, né? Então, tudo gira em torno de pessoas, né? Tanto que o nosso slogan no Angel Investor Club é: investimos em pessoas, transformamos vidas, realizamos sonhos. A gente não investe em negócio, a gente investe em pessoas. E te ouvindo, bom, as ideias aqui são milhares, né? Mas te ouvindo tem a ver também com a pessoa identificar o lugar que ela deve estar nesses ciclos. Não só simplesmente querer ser empreendedor, querer ter uma startup ou querer ser um investidor. Tem que ver se o teu, apesar de existirem, claro, né, N formas de investir, N negócios, diferentes perfis de investidor, mas tu tem que identificar nesse período quais são os teus pontos fortes, né? Que a gente fala muito sobre Na isso. verdade, isso vale no olhar tanto da perspectiva do investidor, quanto no olhar da perspectiva do empreendedor. Porque uma das características que eu sempre gosto, tanto que eu já cheguei no número mágico, o número mágico é três, né? São três founders. Uma empresa de tecnologia, no meu ponto de vista, tem que ter quem code, tem que ter quem venda e tem que ter quem entregue. Se tu tem três pessoas com skin de game full time lá, o tempo todo trabalhando, as chances de dar certo são muito grandes, porque investir em empreendedor solitário é muito arriscado, porque se der dor de barriga nesse cara, se ele ficar doente, se ele quebrou a perna, parou o negócio. E bem ainda, mais ainda em relação ao que tu fala, a gente sempre fala em questão de complementariedade, né? Quantas as competências de cada um agregam para o negócio e de que forma que ao todo eles se completem, porque raramente existe um profissional que ele é multitask, assim, que ele seja multitarefa, que ele consiga fazer várias coisas, né? É lógico que existe, tem o fundador da Ulistia no Founder Solitário, enfim, tem vários cases de fundadores de startups que os caras construíram a solução. Eu falo sozinho, mas não foram sozinho, porque ele foi o only founder, foi um founder único, mas na verdade ele teve a capacidade e habilidade de contratar outras pessoas e delegar para outras pessoas tudo que as competências que ele não tinha, né? Então, da mesma forma que isso é esperado do empreendedor, é o que ele deve olhar no fato de, no caso do investidor anjo, porque, tipo assim, o que que ele vai agregar, né? O que que ele agrega mais? O que que ele consegue trazer o que eu não tenho? E eu acho muito legal que às vezes tem empreendedores que às vezes perguntam para mim assim: Anderson, pô, tô pensando em contratar alguém, o que que tu acha? Qual o perfil da pessoa? E é muito legal, assim, tu ver que tu gera valor para o empreendedor, né? Que tu consegue entregar muito mais que não tão somente o dinheiro, né? Eu acho que isso é mais importante. É o mais rico, né? Bom, estamos nos encaminhando para o final aqui, porque a ideia também é essa, que seja aquela conversa que deixa mais do que a intenção, a necessidade de continuar em outro momento. Mas Boa. para finalizar a nossa fala hoje, quero te fazer uma pergunta bem provocativa, né? Conta pra gente uma história, não precisa citar nome se não pode, mas que tenha sido uma daquelas que sempre vale a pena repetir nessa tua trajetória, olhando os negócios um pouco de longe, um pouco dentro. Pode escolher aí uma que tu Uma entendas que história que sempre vale a pena repetir. Tem uma história muito legal. Ah, logo que eu conheci os meninos da SweetShare, foi muito bacana porque foi uma banca, e nessa banca tinham quatro pessoas na banca, quatro ou cinco pessoas na banca. E para mim era muito claro que eles ficariam em primeiro lugar. E, e foi legal que uma das pessoas pegou e falou assim: Anderson, quando saiu o resultado, que eles tinham ficado em sétimo, eu fiquei surpreso, assim, mas falei, mas por que em sétimo? Para mim eles tinham que ser o melhor, para mim eles seriam o número um. Ele falou assim, Anderson, que eles criaram, né, nada mais nada menos do que a API oficial do WhatsApp com estatística. E, e aquilo me marcou, e eu falei, mas eu fiquei pensando, poxa, cara, mas tem 120 milhões de pessoas com o WhatsApp instalado e toda empresa querendo desenvolver uma solução de atendimento e vendas, né? E eu falei, não, cara, eu vou apostar nesse negócio. E sempre que eu brinco que
eu falei que eu fiz a aposta no patinho feio do evento, que de 8 startups, eu investi no sétimo, cara, pô, tem que ter gostado muito do sétimo, né? E foi legal porque eu falei para eles, olha, eu topo investir em vocês, eu topo vocês ajudar a fazer esse negócio dar certo, mas eu preciso fazer uma coisa, eu preciso vender isso porque eles vendiam R$ 4,90 no B2C para a pessoa física, e eu falei, eu preciso vender isso a R$ 500 por ano para uma pessoa jurídica, eu preciso fazer essa venda ser B2B. Porque, enfim, no Brasil tem 21 milhões de CNPJs, eu tenho que ser muito incompetente se eu não conseguir fazer 10 mil vendas a R$ 500. E eu me desafio muito nesse aspecto. No digital, como eu sempre escalei tudo no digital, e é onde eu mais tenho expertise de fazer crescimento, e eu falei, só que eu preciso de você o seguinte, preciso do tempo, preciso fazer a venda. E foi legal que eu saí do evento, e passou uma semana, marquei uma reunião, fui lá falar com uma pessoa e ela olhou a solução e falou assim, Anderson, pô, isso aqui tem uma planilha, tem um dashboard legal que ele faz automaticamente, mas esse link eu tenho de graça. A única coisa que fica uma URL longa, aquela solução que transformava o teu número oficial do WhatsApp num link, Ah, sim. né? Era uma solução direto do WhatsApp que eles faziam isso, só que ficava uma URL gigante, assim, mas e tu botava num Bitly, no encurtador, e ficava pequenininho, não tem nenhum problema nisso. E eles falaram isso, tu tem API do isso, e tinha uma tabela que tinha estatística, mas, cara, números não queria dizer tanto para as pessoas. E o primeiro cliente me disse isso, o segundo potencial cliente me disse isso, o terceiro cliente me disse a mesma coisa, só que como eu conhecia muito o negócio dele, era uma imobiliária e era de um amigo meu, eu falei para ele, mas olha só, além de ser a API oficial do WhatsApp com estatística, eu tenho um plugin com esse botão, com esse plugin, com essa linha de código, tu instala em todas as tuas páginas no ar. Era a Fox, uma mulher grande, com 5 mil imóveis no site. E, num segundo, tu coloca botão de WhatsApp em todos os teus imóveis. E eu achando aquilo o máximo, né? E ele me diz assim, ele falou, Anderson, pô, legal, mas você vai me estar gerando um problema gigante. Eu falei, por que tá gerando problema? Ele falou, cara, porque meu site tem 5 mil imóveis, eu recebo 3 mil visitas por dia no site. É humanamente possível uma pessoa responder 3 mil mensagens. E eu vou estar frustrando a experiência do usuário, enfim, eu vou estar gerando um problema gigante internamente. E eu desanimando, assim, eu falei para ele, cara, não, concordo contigo. E ele falou para mim assim, além disso, eu tenho 700 corretores. Na hora que ele falou que tinha 700 corretores, eu falei assim, mas eu tenho uma ideia. Sabe esse plugin que tu botou nas 5 mil páginas dos imóveis? Imagina se eu consigo desenvolver a solução dentro da plataforma, que a cada clique, a cada clique dado nesse botãozinho que vai levar para ele para uma conversa de WhatsApp, ele joga para o próximo. Eu crio isso de forma randômica. Então ele vai ligar para o 01, 02, 03, 04, vai chegar lá no 699, quando bater no 700, ele traz para o primeiro de volta e tu vai pegar todos os seus 700 corretores, tu vai estar gerando lead para eles e todo mundo vai ter condições de vender. Ele na hora me disse assim, ele falou, Anderson, eu pago os R$ 500. Ele falou assim. Eu falei, cara, beleza, eu fiz a primeira venda. E daí foi aquela loucura de marcar com os meninos um café. Eu até tá numa palestra que eu vou fazer. E eu até posso fazer essa palestra um dia para os teus alunos e contar essa história inteira. E resumindo, sentado no café, eu peguei e falei, Marco, pô, cara, consegui fazer uma venda por R$ 500, mas daí eu contextualizei tudo e expliquei para ele assim, tu consegue fazer. E eu me lembro que foi tipo assim, uns 3 minutos longo dele pensando, assim, sabe quando pensa e fica fazendo gestos, assim, construindo código. É tipo, sabe, Uma Mente Brilhante, aquele filme lá que o cara escrevia ali, ficava construindo tudo, né? E passou uns 2 minutos de silêncio, assim, 2, 3 minutos de silêncio, ele falou, Anderson, eu consigo fazer. E foi legal que eu vi que ele se empolgou, assim, ele falou assim, eu consigo fazer. E ele falou assim, se tu nos ajudar a ficar junto, em 3 meses a gente tá se pagando. Ele falou assim, muito convicto. E, e eu falei, cara, beleza, eu confio em ti, acredito em ti. E eu perguntei para eles quanto é que eles precisavam de grana, daí a grana que eles precisavam assim, para se manter junto era R$ 5.000 por mês. E daí eu falei para eles, Marcelo e Marlon, pode pedir demissão do trabalho de vocês isso foi mais ou menos dia 25, 26 de abril. Peçam demissão lá e vamos construir essa história junto e deu certo. A gente, em 3 anos depois, estava vendendo a empresa para a Vetex por, enfim, não posso falar os valores, nós Um foram pouco vários mais do que milhões de R$ 500 reais. anuais, né?
Bom, vou por Foi aqui isso. encerrar, agradecendo muito a tua participação e aí pedir que tu deixe, já que tu tens a função de finalizar todo esse evento, que tu faças para nós o encerramento da semana que foi, né? Afinal de contas, é uma semana toda do simpósio e te deixar falar um pouquinho mais. Vou lá. Primeira coisa que eu vou dizer, ó, meu nome tá aí, Anderson Dil, D-I-E-H-L. Esse Anderson Dil, tu me acha no LinkedIn, me acha no Instagram com esse nome, pode seguir lá, acompanhar o que eu estou fazendo. Se alguém quiser bater um papo comigo, pode me chamar por dentro da rede social que eu respondo. Posso demorar um pouquinho, mas respondo. E, cara, enfim, eu acho que a vida é feita de desafios, né? Eu costumo dizer que nós somos os resultados das nossas escolhas, a gente passa a vida inteira fazendo escolhas, né? E às vezes algumas dão certo, outras dão errado. Mas o que eu deixo de dica para vocês também, nunca andem sozinho. Sempre procurem trilhar essa jornada com outras pessoas. E, enfim, que seja uma jornada bacana para vocês. E que se for o caso, a gente marcar um outro momento, a gente marca. Eu acho muito legal quando a gente tem a capacidade de contribuir para o desenvolvimento das pessoas. Eu acho que assim a gente constrói uma sociedade melhor, assim a gente constrói um mundo melhor, né? Se a gente, eu acho que e educação é a base de tudo. Um povo educado consegue gerar negócio, consegue gerar emprego, consegue gerar renda, consegue gerar impacto na vida de outras pessoas. Então, como é que a gente faz para disseminar conhecimento, compartilhar oportunidades? Isso e outra tem situação super interessante, Fernanda. Tem oportunidade para qualquer um dos teus alunos aí que estão consumindo conteúdo. Tem recurso de centelha, recurso de subvenção, que é 50, 60, 70, 80 mil reais, que tu, com uma ideia no CPF, tu consegue pegar o dinheiro, não precisa devolver ele. Então, tem tanto recurso disponível também de subvenção para quem quer empreender, para quem quer desenvolver. E tá aí nós no papel de ajudar essas pessoas a fazer as coisas acontecer e tirar ideias do papel. E se a ideia for boa, por que de repente a gente não investe e constrói junto e trilha uma jornada junto com o empreendedor, né? Muito, muito bacana, muito feliz que seja a primeira de muitas. Eu costumo dizer que o mais caro que alguém pode nos dar é o tempo, né? Porque é muito fácil doar dinheiro. Cada um tem uma condição, 50 centavos, R$ 1, 1 milhão de reais. Alguém vai ter uma quantia que sobra, salvo raras exceções. Agora, quando alguém doa o tempo, dentro da realidade dela, é o mais caro. E aí, por isso, do meu agradecimento, né? Nossa alegria, não só minha, mas também dos demais envolvidos, que tu tenhas conseguido reservar um tempo para compartilhar conosco, para fazer essa fala bastante interessante, dinâmica, prática e ao mesmo tempo consistente que foi. Muito obrigada. Vou parar por aqui, como eu disse, né? Meio que obrigada, porque por mim ficava bem mais tempo. Mas também com a certeza que daí, na próxima que a gente te chamar, conseguiremos mais um momentinho na tua agenda. Combinado. Fico à Então, tá. disposição de vocês. Beijo, tudo de bom e parabéns pelo projeto. Obrigadão, até a próxima.